querido. Estou aqui mais uma vez para poder dividir com vocês algo da parte de Deus, mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor, mais uma vez, ó Deus, eu estou aqui conforme o teu mandar. Me perdoe, Senhor, se tenho sido falha, se tenho por muitas vezes deixado de lado tudo aquilo que o Senhor me mostrou e não tenho dividido. Perdoe a minha falha por ter demorado tantos anos para passar adiante aquilo que o Senhor me deu. Eu peço perdão e te peço, Espírito Santo, esteja sobre mim. Guia a minha mente para que eu possa me lembrar de cada detalhe, que eu não acrescente nada, mas que eu só fale aquilo que é da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa visão que eu quero contar para vocês, na verdade, ela é a primeira visão que Deus me deu. E já fazem mais ou menos 3 anos isso. Só que, como eu já disse anteriormente, eu tinha um pouco de temor e também eu não tinha total compreensão. Mas hoje é o dia que o Senhor fez e eu me sinto totalmente cheia para conseguir falar aquilo que Deus tem me mostrado. Então não vai ser só essa, eu vou fazer mais alguns vídeos, mas essa foi a primeira visão. Então eu via assim, eu via um cenário de guerra mesmo, de gente armada, de tiros, de guerra, assim, não era uma guerra civil, não era uma guerra nuclear, era uma guerra de guerra mesmo, que nem a Segunda Guerra Mundial. Então eu via aquela situação, as pessoas desesperadas, as pessoas tentando sair, no caso, não sei se era da cidade, se era do país e tal, mas não tinha como. Eu via que tudo estava muito perdido, assim, e eu me via no meio daquela situação. Uma coisa que eu reparei, assim, bastante, é que os soldados, eles eram todos bem branquinhos, assim, talvez até mais branquinhos que eu já sou branquinha, eles eram todos bem branquinhos, e só que eu não sei falar a que nível que era essa guerra, se era uma guerra de algum país, se era uma guerra mundial, mas era uma guerra bem grande, assim, que surtia bastante efeitos, assim, de sofrimento, muitas mortes e tal. Então eu via essa situação de guerra, eu olhava aquele cenário, né, e eu via tinha algumas casas ainda destruídas, mas tinha algumas casas. Então eu vi uma casa assim já bem destruída, mas eu achava que ali poderia ser o meu refúgio. Então eu corria ali para dentro para tentar fugir da situação, para não ser atingida por uma bala, por exemplo. E eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou me esconder aqui? Porque não tinha nada dentro da casa, só tinha algumas paredes, não tinha janela, tinha só uma porta destruída, enfim. O que tinha era uma pia com um mármore que se estendia assim em toda a volta da parede. E eu pegava e pensava assim, vou me esconder aqui embaixo. E assim, era a pia, e em cima da pia tinha uma janela. Então eu olhava assim aquele cenário que me assustava, né? E pensava, apesar dessa janela não ser uma janela, não ter vidro, não ter nada, assim, né? Tá aberta, né? Não oferecer nenhuma proteção, vou me esconder aqui embaixo dessa pia. E eu pegava e entrava assim rápido. Nisso, depois, pouquinho tempo depois, tinha uma mulher que entrava. Ela me via ali e ela pegava e encostava do outro lado da parede. E ficava ali também escondida. E eu fechava o olho com muito medo, né? Eu não sabia o que poderia acontecer. E ficava escutando os gritos das pessoas, né? Os barulhos de tiro. E não demorava muito tempo, entrava um soldado. Ele empurrava assim a porta com o pé, com tudo. Ele estava muito armado. E eu sabia que ele entrava para procurar pessoas para matar. E nós estávamos ali. E estava muito fácil de ver, né? Porque aqui nós estávamos, por exemplo, aqui e a porta era aqui. Então ele ia entrar automaticamente, ele ia olhar, porque não tinha nenhum móvel, não tinha nada que pudesse nos esconder e ia nos matar. E ele via a mulher. E ele, com a metralhadora dele, dava um monte de tiro. E essa pessoa morria. E eu falava, eu sou a próxima. Só aí fechava o olho pra morrer, né? Só que eu via que ele olhava assim, só que ele não me via. E ele não via mais ninguém. Aí ele dava mais uma entradinha assim na casa, olhava ver se não tinha outro cômodo mais ninguém, e não via que eu tava ali, logo ao lado dela, e saía. Aí eu falava, ué, ele não fez, não é que estranho, meu Deus do céu, não morri. Aí eu levantava assim devagar, olhava pela janela e via que assim, a guerra continuava, não tinha parado, né? Eu não morri, mas a situação ainda estava ali. Aí eu pegava e saía correndo daquela casa
E aí, de repente, era como se eu estivesse já numa outra situação. Eu começava a caminhar por uma rua, saía daquela casa como se eu saísse da situação, digamos assim, do cenário ali daquela guerra, e começava a caminhar por uma rua. E essa rua tinha muitas casas, estava tudo assim aparentemente mais normal, não tinha nada, essas destruições não tinha nada disso. Só que eu não via pessoas, movimento assim, de gente que ia trabalhar, ou de pessoas que estavam em casa, mas que estavam fazendo algum serviço doméstico. Eu não via nenhum movimento de pessoa. E eu começava a descer aquela rua, era uma rua bem ampla, tinha muitas casas, assim, tudo bem bonito, um dia bonito. Eu falava, meu Deus, não tem ninguém, estava tendo guerra aqui, e agora eu já estou numa situação que eu não estou vendo guerra, mas sabe, meio estranho porque eu não vejo pessoas, né, que coisa, eu precisava achar alguém, né, para me explicar o que está acontecendo. E eu começava pensando, né, com Deus. Aí ia andando nessa rua, descendo essa rua. Aí eu chegava um pouco mais assim adiante e tinha uma senhora sentada numa cadeira de balanço, bem senhora, sentada numa cadeira de balanço assim, numa sacada de uma casa. Uma casa assim, com um muro bem baixinho, com um portãozinho, bem casa de pessoas assim, aposentadas, que mora só pessoas idosas. E ela estava lá. Como ela era a única pessoa que eu via, eu chegava perto do portão, né, e chamava por ela e batia palma. E dizia pra ela, mas escuta, eu tava ali, né, na situação, tava tendo uma guerra, né, muita gente morrendo, e eu tô com muita sede, né, e eu não sei onde que eu tô, não sei que lugar que é esse aqui, não sei o que eu faço. E ela falava, pode entrar, filha, pode entrar, eu vou te dar água, vou te dar alguma coisa pra você comer, e você pode passar alguns dias aqui, né, até que você esteja novamente no seu lugar de origem. Naquela situação meio perdida, né, eu aceitava, entrava com ela, não tinha mais ninguém na casa, ela me dava água, me dava uma refeição, né, ficava ali comigo, mas assim, eu não falava nada com ela não falava nada comigo, e ela me mostrava um quarto onde eu poderia ficar. E eu lembro assim que isso foi assim, foi ficando mais tarde, foi ficando de tarde, e aí um pouco mais assim, no começo da noite chegava o filho dessa senhora. E esse filho estava trabalhando. E ele era japonês, igual a senhora também era japonesa, só que ela já era bem velhinha e ele já era uma meia-idade, assim, de uns 50 anos, mais ou menos. E ele morava com ela. E ele chegava e aí ela falava, olha, né, hoje apareceu uma pessoa assim, né, e ela parece uma pessoa, assim, bem orientada, né, e tal, e eu ofereci ajuda, né, até que ela possa voltar para a família dela. Ele falou, ah, sim, mãe, tudo bem, concordou com tudo. Aí eu fui, né, até a sala onde eles estavam, que eu até escutava essa conversa, e ele me conhecia, me cumprimentava, tal, parecia tudo bem. E eu voltava, assim, para o lugar onde era para eu ficar, né, para aquele quarto que ela tinha designado para mim. Aí, tipo, um pouco mais tarde da noite, assim, no horário em que, assim, que já era para todo mundo estar dormindo, eu saía do quarto e ia na direção da sala. Quando eu chegava na sala, não era a sala. Eu vi aquele homem bonzinho, filho da senhora, um japonês, que ele era uma grande autoridade, uma grande força, como que eu posso explicar? Como se ele fosse assim, um grande líder de toda aquela guerra que eu tinha visto. E aí eu via ele, já não estava falando na minha língua, ele estava falando em japonês. Ele que eu estava falando, parecia que ele estava falando ao telefone, porque não tinha ninguém, e eu via ele falando, e não entendi o que ele falava, porque ele estava falando em japonês. E eu ficava escondida, vendo assim, meio assim de trás da parede, vendo o que ele estava fazendo, porque já era muito tarde. E aí eu, de repente, assim, eu olhava e eu já não via assim, eu via que um pouco mais para frente da sala, assim, ele caminhava até tipo assim, como se fosse o quintal da casa, mas não era o quintal, era um campo de concentração no quintal da casa, muito grande. E tinha muitos soldados debaixo da ordem dele. Só que os soldados não eram japonês. E ele era japonês. E os outros líderes que estavam assim, que eram mais poderosos assim como ele, também eram japoneses. Então eu não entendia um pouco isso, porque todos os soldados eram bem branquinhos, né? Estavam ali e tal, fazendo parte daquela guerra, mas por trás daquilo, as pessoas que estavam, digamos assim, coordenando essa guerra, eram pessoas japonesas. Então, isso eu fiquei assim um pouco pensativa, né, do que seria o significado. Então eu via que, e aí chegava assim um desses soldados, né, e se apresentava ele assim, daquela maneira que eles têm, né, de bater continência e tal,
e dizia que o grupo de pessoas que ele tinha pedido para capturar já estava ali, o que era para ele fazer com elas, né? E ele dizia que era para matar todas, que era para acabar com terminar todas. Nisso ele saía dali, né, e ia buscar essas pessoas. E aí vinha um grupo de pessoas que eu sabia que eram cristãos. Inclusive tinha uma pessoa que eu hoje não tenho mais contato, mas que eu conhecia muito bem, né? E ela é bastante crente, assim, digamos assim, né? Uma pessoa do meu inteiro conhecimento, assim, que tinha compromisso com Jesus mesmo. E ela vinha com aquele grupo e eles estavam presos e eles sabiam que eles iam morrer. Mas apesar disso eles não estavam desesperados. Eles tinham um semblante, assim, de preocupados, mas eles não estavam desesperados. Então ele levava esse grupo, assim, né, numa grande parede muito alta, era bastante gente, colocava todo mundo, assim, um murão, um monte de cristãos, assim, enfileirados, de costa para eles ali naquele muro. E aí os soldados vinham, muitos soldados, né, assim, uma coisa bem organizada. Eles vinham assim e viravam na direção daqueles cristãos e faziam uma grande fileira. E eles estavam com as suas armas assim posicionadas. E aí aquele que era o filho da senhora que me acolheu, que era o japonês, dava uma ordem para que eles matassem, mas era em japonês, eu não entendi o que ele falava. Então eles saíam do posicionamento, posicionavam e eles começavam a fuzilar as pessoas que estavam no muro. E todas aquelas pessoas eram cristãos. E eu me recordo muito bem dessa pessoa que eu disse que eu conheço, que ela olhava assim para trás e ela me via, né? E eu estava escondida, mas ela me via. E ela era morta, junto com todos aqueles outros. E aquilo me assustava, né? E eu ficava meia paralisada assim no momento. E no momento que os soldados atiravam e tal, e que ela dava esse olhar, esse moço que era o filho da senhora, que parecia super bacana, uma pessoa assim tranquila, ele olhava e via que eu estava ali atrás vendo aquela situação, né? Que eu tinha visto que ele não era bem aquela pessoa que parecia. E eu via no semblante dele na hora que ele ficava com tanta raiva. E ele vinha para me destruir. E os soldados dele vinham junto, né, assim, para querer me matar, claro. E em vez de eu fugir, eu fiquei ali, parada, né. E quando eles chegavam bem pertinho, assim, para querer me matar, eu não sei de que maneira. Mas na hora que eles chegavam perto, assim, para me pegar, eu abria, assim, a minha mão e tinha uma bolsa na minha mão, uma coisa assim meio rosa, meio vermelha, mas era uma bolsa assim para dizer, né? E daí eles pegavam e olhavam, né, para aquele que era o mandante dele, e ele falava: ela nós não podemos matar, mas nós ainda temos muito a quem matar. E aí eles saíam sem me matar, eu não entendia, né? Eles saíam dali de perto de mim sem causar nenhum mal, apesar de eu ficar assim impressionada e assustada, mas assim, ninguém fazia nenhum mal pra mim, eu não sei dizer porquê. Eles saíam e iam para continuar aquilo que era o planejamento deles, e eu via muita morte, muita destruição, muito desespero, as mães com os seus filhos, né, sem saber o que fazer diante daquela situação, às vezes até deixava a criança assim, né, vamos supor uma criança de uns 3, 4 anos, porque para não ver, acho que a criança morrer, talvez, né. Nossa, um desespero muito grande. Então eu fiquei assim, quando eu saí, eu lembro que nessa visão eu não estava dormindo, foi uma visão mesmo, assim, bem, não foi um sonho profético, foi uma visão. Eu lembro que eu respirei assim, nossa, e vi que eu estava na minha casa e que aquela situação não era o real ainda. Nossa, eu acho que o meu coração devia estar a uns 200 batimentos por minuto, assim, e uma falta de ar, e o meu corpo todo, nossa, não tem como explicar, né? Mas o Senhor Jesus tem falado assim fortemente comigo esses dias: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo aquilo que tem feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sei de tudo, eu sei do começo e eu sei do fim. E eu estou às portas, e o meu povo está desatento e não está preparado nem para lidar quando tudo está tudo bem, que dirá quando chegarem os dias maus. Então eu estou aqui para te contar isso. Verdade, demorei, peço a Deus que me perdoe por isso, mas é porque realmente talvez eu não compreenda todos os detalhes.
né? Mas Deus sabe de todas as coisas, e que você possa assim saber, quando você ver as coisas acontecendo, que hoje talvez a gente olhe e fala assim, mas isso nunca vai acontecer. Mas as profecias, elas sempre se cumprem. Quando Deus nos mostra algo verdadeiro, mesmo que pareça impossível no momento, porque de repente tudo parece estar bem, ou parece impossível que isso ocorra, irmãos, saiba que Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso aos dias, nem às horas, Ele não está preso daqui 1 ano, daqui 10 anos, Deus está acima de tudo isso. Para Ele não existe o ontem e o hoje, existe o momento que Ele disser, é agora. Entendeu? Então não fique preso às coisas, e de repente um dia você pode acordar e ter grandes notícias, e que você se lembre disso, e se lembre que você precisa estar muito firmado na rocha que é Cristo, inabalavelmente, porque quando chegarem os dias maus, só com nós estarmos muito cheios, né, de Deus, ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para nós não pecarmos, e para nós precisarmos passar por essa situação, seja morrendo pelo amor de Jesus, ou seja, sendo guardado, mas em meio à situação, nós possamos permanecer firme até o fim, porque só aquele que permanecer firme até o fim herdará a vida eterna. Amém.